Olá, eu sou Milton Krenit e esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala sobre a nossa existência, sobre sexualidade, diversidade, longevidade. O tema de hoje é muito importante, porque nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo e a gente fala sobre envelhecimento e a gente quer que o nosso país seja um país onde envelhecer não seja um privilégio de poucos, seja um direito de todos. A gente quer que exista perspectiva de futuro e a gente quer também que trazer vozes às pessoas, em que a gente traga não só a questão do número, a gente quer trazer essa voz da narrativa. E, gente, para ilustrar um pouco desse papo muito legal que eu vou ter com a minha convidada querida aqui, eu queria ler uma frase para vocês que eu li nesse livro do querido João Nery, que infelizmente faleceu em 2018, que ele cita a querida também Letícia Lans. E eu acho que é importante para a gente entender como que são criadas as normas, e até porque a gente vai falar muito, eu e a Jaque, sobre transfobia. Então a Letícia Lans, ela fala, abre aspas, se a transgeneridade não fosse considerada transgressão do dispositivo binário de gênero, não haveria estigma, nem preconceito, nem patologia, nem armário. É a norma que cria a infração da norma. Se a norma for extinta, deixa de haver infração. Então eu acho que a gente vai falar sobre isso hoje, sobre resistência, sobre potencialidades e sobre sobrevivência. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para a gente conversar um pouco sobre esses e outros assuntos. Eu estou aqui com a Jaqueline Chanel, que eu já quero agradecer a presença. Jaqueline Chanel, ela é articuladora social do projeto Séforas e ela é pastora e fundadora da primeira igreja trans aqui do nosso país. Jaqueline, muito obrigado, obrigado pela presença. Eu acho que vai ser fundamental a sua fala e que vai mobilizar muito a gente. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada com esse convite. Nossa comunidade, ela tem, por excelência, a voz calada. Ela não tem direito à voz. Então, quando a gente encontra algum espaço, é muito bom, é muito, é, tipo um privilégio para a nossa comunidade. Então, essa é a hora. Eu vou soltar o verbo, E vamos. literalmente. E você está aqui, e eu quero que você solte, a gente ouça um pouco. E eu acho que eu queria começar um pouco ouvindo a sua história, né? Então não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente agora, estão nos vendo, conhecem um pouco. E eu acho que eu queria que as pessoas conhecessem quem é a Jaque. Como que foi um pouco a trajetória da Jaque até chegar hoje em ser pastora e fundadora da primeira igreja trans e articuladora social, mas como que começou a sua história? Como que na linha do tempo chegou e se tornou Jaqueline Chanel? Jaqueline Chanel nasceu em Belém do Pará e aos 13 anos de idade, minha mãe, sentindo o drama todo da criança efeminada, ela ficou procurando, tipo assim, uma forma de me curar. Ela queria me curar para que eu pudesse continuar na família, né? Continuar na casa. Mas eu acho que ela sentiu assim, que ela não ia conseguir isso. Isso era uma missão tipo que impossível para ela. Então ela tentou me internar, na época tinha em Belém colégios de internação para crianças, e ela tentou me internar, mas ela viu que eu ia sofrer muito, porque eu chorei muito no dia que ela me ameaçou de me internar. No dia, tipo assim, eu fiquei desesperada, porque eu vi aquelas crianças na grade, né, presas, sem pai, sem mãe, e aquilo me deixou muito triste. Hum, Mas ela seguiu com a intenção dela, com o plano dela. Ela queria, de alguma forma, tipo assim, aliviar o sofrimento dela ou curar, né, o sofrimento que ela sentia. E ela só via essa forma, tipo assim, de me internar ou de me colocar para fora de casa, colocar aquele problema para fora da família, porque era a única forma que ela via, né? E ela chegou um belo dia dela me entregar na porta de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, onde ela pediu para o pastor terminar de me criar.
porque eu estava dando problema para ela, que eu era uma criança efeminada e que eu estava tendo problemas na escola, com a vizinhança, com o meu pai. Então, ela pediu para o pastor terminar de me criar. Então, aquele pastor ali, a partir daquele momento, foi o meu pai. Ele foi Foi a sua nova a família. minha nova família. Então, eu passei a conviver dentro da igreja. Inicialmente foi muito triste, né? Assim, tipo, eu me adaptar. Mas a partir do momento que eu me adaptei à igreja, às regras, às normas da igreja e ao serviço que o pastor foi me colocando para fazer, eu fui ficando muito à vontade, eu fui ficando, me sentindo muito acolhida na fé, a minha fé foi evoluindo com Deus e ali eu fui crescendo, né? E só que mais adiante, tipo que com uns 19, 20 anos, o meu pastor foi assassinado. Então foi a hora de eu me assumir, de eu me encontrar comigo mesma e passei a buscar isso mais forte do que nunca, porque os preceitos, as coisas que a gente aprende dentro de uma igreja não tem absolutamente nada a ver com liberdade sexual, com a sua vida sexual, com as suas questões sexuais. Isso tudo é abafado dentro da igreja durante anos, né? Mas foi o período que eu tive dentro daquela igreja, foi o período mais feliz da minha vida, porque eu me encontrei com Deus, eu me encontrei com a minha fé, eu fazia os trabalhos da igreja, eu participava de tudo ativamente. Você se sentia parte. Sim, eu me sentia parte, então aquilo me fazia muito bem. E eu não era criticada em momento algum, o meu pastor nunca me chamou a atenção de absolutamente nada pelos meus trejeitos ou coisa assim, nunca. Então, aquilo fez parte da minha vida de uma forma muito intensa e ao mesmo tempo muito positiva, né? Porque quase todo ser humano tem um buraco dentro de si, um vazio dentro de si. E esse vazio só é preenchido com Deus. Então, o fato da minha mãe ter me entregue na porta de uma igreja, foi a melhor coisa que ela poderia ter feito para mim como ser humano, como pessoa, né? Agora, em relação à minha sexualidade, foi uma das piores coisas, infelizmente. E talvez, né, já que a gente não sabe as razões, mas muito da LGBTfobia, porque se a sua Sim, mãe soubesse que essas coisas são todas normas criadas por uma sociedade que tem preconceitos, que tem dogmas, sim, talvez você não teria que ter passado por isso aos 13 anos, ser com colocada para certeza, fora, perder com sua família, certeza, criar uma nova família e com criar toda uma certeza. busca para achar seu espaço. Sim, mas nós, transexuais, somos muito fortes, somos muito eh, perseverantes na nossa vida e a gente luta muito por ela, né? Muito embora em algum momento, que foi o momento de eu me reencontrar, eu tenha tentado suicídio 3 vezes. Mas é que essa pressão toda da sociedade, e que acredito que ainda existe hoje, apesar do tempo ter passado, eu acho que passaram-se quase 40 anos, Você dá com né? quantos anos agora, Eu você se importa de tô falar? não, nem um pouco, eu estou com 58 anos. Eu digo de boca cheia, com muito orgulho, porque eu consegui sobreviver, eu consegui ultrapassar a média de vida de uma travesti, de uma transexual, que é de 35 anos. Então, se fosse pela média, já era para eu não estar mais aqui ocupando esse espaço. Mas, graças a Deus, Deus me deu força e, graças a Ele, eu estou aqui lutando para continuar a sobreviver.
e resistindo, sobretudo. Como que é, já que ser uma pessoa trans mais velha, né? Porque você traz esse. E a gente vive. Como eu abri né, a fala falando que a gente vive num país que mata Sim. muitas pessoas trans não têm o direito de chegar na velhice, e Uhum. você é uma sobrevivente. O fato de você Sim, estar aqui é uma resistência, é uma com sobrevivência. certeza. Mas como que é para você? Como que foi esse processo e agora o processo até de envelhecimento? Eu posso dizer que eu já sofri muito, né? Muito mesmo. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Essa questão dessa resistência, principalmente na fé, onde eu me empoderei assim, integralmente. Então, isso me deixa muito feliz. Eu vivo muito feliz, eu vivo muito tranquila, eu vivo de uma forma muito pacífica, muito embora eu queira causar, É. né? Porque eu trago a militância no sangue e eu sou alguém que quero realmente trazer o melhor para a minha comunidade. Eh, Nossa comunidade é o recorte mais sensível da nossa população LGBTQIA+. Então, não é mimimi estarmos no topo de assassinatos, né? Isso não é uma questão real, não é o mimimi de uma comunidade, mas é a realidade da nossa comunidade. Eh, e nós temos também, além de sofrermos transfobia na sociedade, a gente também sofre uma transfobia interna dentro da militância, dentro do movimento, dentro do próprio movimento de travestis e transexuais. Infelizmente, é muito lamentável. Mas a gente tem que se posicionar. E E agora, ocupar esses espaços. isso, sobretudo, né, ocupar os espaços, se empoderar. Então, eu agora, aos 58, estou mais empoderada do que nunca. E as pessoas que estão aí de plantão, que são transfóbicas ou que são LGBT-fóbicas, elas vão ter muito trabalho comigo, porque eu estou aqui para isso, eu sempre estive aqui para isso, mas só que eu estava em outro local, né? Eu não estava assim tão exposta, e agora, a partir deste momento, a partir de 2 anos atrás, principalmente quando eu peguei a caminhada, eu resolvi encarar realmente de frente à militância, a este movimento que nos leva, infelizmente, a aparecer, a um lugar de exposição, né? Quer dizer, um lugar que é também um lugar de luta. E eu estou aqui para lutar, eu sempre estive aqui para lutar. Para você ter uma ideia, eu articulei o primeiro movimento LGBTQI em Belém do Pará, nos anos 80, com o apoio do Luiz Motti, que era o líder do GGB na Bahia, que foi o primeiro movimento de luta. Então, eu implantei em Belém o segundo movimento de luta, que se chamava MHB, Movimento Homossexual de Belém, que chegou a ser o segundo maior no Brasil. Então, por aí você tira, né? É. Que eu vim para causar. E eu acho que você tem toda a razão. E a gente precisa causar. Porque se a gente não causa uma ruptura nesse sistema, e Sim, sistema aí com C também, cis de cis, né? justamente. A gente precisa causar essas rupturas, esses tensionamentos. E é muito bom que. E que bom que você está aqui para conversar, para a gente falar disso, desses rompimentos, desses tensionamentos. E eu quis trazer uma coisa da sua fala que eu achei muito boa, que é a questão do modelo também. Acho que a questão da sua presença, da sua fala e da sua militância também traz uma voz para uma travesti jovem. Porque Sim, assim, as travestis, as pessoas trans, ouvem toda hora isso, que não vão passar dos 35 anos, mas a gente ter modelos de envelhecimento bem sim, sucedido também de com uma pessoa certeza. trans é importante, inclusive, para a pessoa trans jovem. Com certeza. É, é aquela tal coisa, você precisa aprender a sobreviver, né, a resistir nessa sociedade que aí está. Que você olha para trás, eu olho para trás, quando eu tinha 20 anos, dos 20 para cá não mudou absolutamente nada, entendeu? Você pode dizer que não mudou absolutamente nada, porque nós tivemos pouquíssimos progressos,
né, de fato, que são favoráveis à comunidade, mas na realidade, nós tivemos é, pouco, digamos assim, resultados, né? Muito poucos resultados positivos na realidade. De melhora do acesso à Sim, saúde, a trabalho, à uhum. segurança. Essas coisas nós não temos praticamente. O que nós conquistamos foi um nome social, entendeu? Não, É. nem de graça não é, porque tem que pagar. Então, para você obter esse nome, você tem que pagar. Era uma das faixas minhas que eu levei para Paulista, que esse processo seja facilitado e que seja grátis para a nossa comunidade, porque tem tantas meninas que estão passando por muita dificuldade que elas não têm condições de chegar num cartório e bancar a despesa de um cartório. Eu não sei se você já teve experiência ou outras pessoas, mas você chegando num cartório, você tem que chegar com dinheiro. Sim. Porque se você não chegar com dinheiro, você com certeza não vai ter sua petição atendida. Então, é necessário se mudar tudo ainda, é necessário fazer políticas públicas específicas para a nossa comunidade. Enquanto a gente não tiver essas questões é, realizadas através de políticas públicas, pouco a gente vai caminhar. A gente vai continuar sendo o país que mais mata Sim, pessoas trans. sim, infelizmente, Infelizmente. vamos continuar com esse ranking aí, que ninguém merece, né, e que ninguém precisa. E, de novo, se a gente não fala de uma realidade, né, porque a uma parcela da sociedade interessa muito a gente não falar, porque isso fica embaixo do Sim, pano. sim. Mas a partir do momento que a gente fala, e você falou, eu vim aqui para causar, a gente fala, opa, isso aqui tem que mudar. Eu tô aqui Sim. para isso aqui, eu não aceito que essa E, realidade e seja essa. graças a Deus eu tenho outras pessoas que também vêm no mesmo barco, como principalmente as nossas políticas novas, tipo a deputada estadual que foi eleita agora, a Érica Hilton, a deputada estadual Érica Malunguinho, né? E temos o o vereador, o Tami Miranda. Então, essas pessoas, elas vêm junto nessa luta e trazendo possibilidades para a Sim. gente, né? Tipo, agora, foi essencial o apoio da Érica Hilton para que eu trouxesse a caminhada trans para a avenida, entendeu? Então, nós, essas poucas pessoas, estamos tentando articular E mudar um pouco, né, essa isso situação. e trazer coisas novas para a nossa comunidade. Jaque, queria falar um pouco de amor, né? Amor, falar um pouco, porque assim, a questão do amor, tô falando aqui do amor próprio, porque a gente, principalmente nós que somos da comunidade LGBTQIA+, a gente aprende logo cedo, e você aprendeu cedo também, a se odiar, a ser Sim, apontado pelos outros como uma pessoa diferente, apontada pelos outros por uma pessoa diferente, todos nós. E a gente aprende a odiar o próprio corpo, a odiar a própria existência. Não é que você comentou até da questão do suicídio como sim. uma solução naquele momento. E queria falar como que é o resgate do amor próprio. Claro que amor próprio não resolve transfobia. São duas discussões Sim. distintas. A gente precisa pautar uma sociedade para que não aconteça a transfobia, mas como resgatar um pouco esse amor próprio que foi tão castigado ao longo da vida? Você resgata quando você se encontra. Você resgata quando você se aceita, né? Porque é muito comum, até para as próprias trans, viverem, tipo, sem saber porquê, sem se aceitar, né? É muito difícil. Todo um processo, como eu disse para você, é um processo muito demorado, né? Para você se aceitar, para você se assumir, para você se empoderar de quem você é na realidade,
né? Então é um processo muito, muito demorado, muito difícil, muito sofrido, sobretudo. E ainda mais se você E estiver sozinha. sim, e normalmente está, porque você é expulsa de casa. Para a gente não tem outra opção. Nós não temos como esconder a nossa sexualidade. Um gay ainda consegue se esconder, né? Sim. Tipo, parecer uma pessoa normal, entre aspas, no meio da sociedade, fazer se passar por cis, né? Até chegar à idade adulta. Mas nós não temos como nos esconder. Então, toda a dificuldade da nossa comunidade é essa. E quando você começa a se expressar, quando o teu corpo começa a falar alto, quando as tuas atitudes, quando os teus trejeitos começam a falar mais alto, Sua voz, sua roupa, sim, né? então a sociedade imediatamente passa a te julgar, passa a te colocar fora de casa, que é o que acontece com a maioria, e você precisa lutar pela sua vida. Você precisa meio que se aceitar, mesmo sem passar por um processo, e, e continuar a sua vida, porque não tem outro meio. Né? Você vai cair lá na prostituição, Porque a exatamente. sociedade Né? não dá nenhum outro acesso a trabalho. Não tem, não tem. A sociedade não te permite fazer nada. Então, se você não for mais forte para sobreviver, para resistir, você vai ser engolida pelo sistema. E esse ser engolida pelo sistema é a morte. Né? Morte física Morte mesmo. física. E morte também psicológica. Sim. Né? Porque eu acredito que há muita gente que não resiste. As Não, taxas de não. suicídio, infelizmente, na comunidade trans são Sim, muito sim, altas. sim. Eu acredito. Porque é muito difícil você sobreviver. Realmente. Sobreviver à violência da rua, sobreviver à violência da família. Então, e a violência psicológica que você sofre, sofrendo essas outras violências. De novo, acho que a gente quer que as pessoas tenham um amor próprio, mas não dá pra gente botar só na culpa do indivíduo. Porque Não. a sociedade, é o que você falou, é transfóbica, essa pessoa é expulsa de Sim. casa, é expulsa do trabalho, ela não tem direito Da à existência, escola. da escola. Então, tudo isso leva a pessoa literalmente à morte. E, de Né? novo, como eu vou falar de envelhecimento, se desde a criança lá de 13 anos eu não dou perspectiva de futuro? Eu preciso falar, mostrar realmente para essa criança de 13 anos que Que ela ela tem um tem futuro. futuro. Então. E é isso que você falou. Eu acho que você ocupar esse espaço, falar, é também gerar, claro, de novo, tensionamentos na sociedade para que as coisas sejam diferentes. Sim, sim. Nós precisamos de uma sociedade diferente que nos trate como iguais, como todos que têm direito, como todos que pagam impostos nesse país. Nós precisamos desse acolhimento da família. Isso é essencial para nossas vidas, né? Do acolhimento da sociedade. Veio agora na minha cabeça um, uma frase que foi a abertura da nossa caminhada, que foi o motivo dessa caminhada esse ano, e que quando eu lancei, eu tinha uma pessoa gay do meu lado, e eu falei para ele, e ele disse, esse tema já está muito batido. Eu disse, o tema pode estar batido, mas ele é atual. Exato. Porque as pessoas continuam matando a nossa comunidade. Então é bem assim, parem de nos matar. Né? Essa frase tem que estar na nossa Parem cabeça. parem de nos matar. Porque nossas vidas importam. A vida de toda travesti, de toda transexual importa. E ela não é o protótipo idealizado pela sociedade, um marginal. Ninguém nasceu para ser marginal. Não. E nós estamos gritando, a nossa comunidade berra, grita, que
nós temos direitos nessa sociedade também, que nós temos direito a estudo, que nós temos direito a essa família que nos expulsa de casa, que nós temos direito de ser acolhidas por essa sociedade e vivermos uma vida digna, e vivermos uma vida de respeito, porque ninguém precisa nos aceitar, mas precisam nos respeitar, como queremos ser respeitadas, né? E está na Constituição, né, Jaque? A gente tem direitos. Os direitos humanos, a gente tem direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, Sim. direito a uma residência. E é isso, a gente não quer direitos a mais, a gente quer os mesmos direitos humanos. A gente não quer nem mais, nem menos. A gente quer o que é dado por direito a todas as pessoas. Então, basicamente, é isso. Mas nesse caminho você caminha a partir... Tem a parte boa, né? Que a parte boa é você ter a voz, ser ouvida, criar tensionamentos. Mas a parte ruim, e eu tô falando aqui de uma perspectiva, mas eu quero que você fale um pouco, é gerar ódio nas pessoas. Porque a partir do momento que você fala, você pode incomodar pessoas preconceituosas. E isso vem como uma resposta do ódio. Como que esse ódio bate em você? E como que você reage ao ódio dos outros? Não bate. Ele volta. Para essas pessoas eu sou o reflexo, né? Em mim não bate. Quando eu articulei o MHB em Belém, teve uma vez que eu participei de um programa que é similar ao Roda Viva da cultura daqui, e lá era Sem Censura Pará na época. Teve uma pessoa que ligou dizendo que ia me matar. Eu digo, eu estou saindo daqui e eu vou para a nossa sede fazer reunião. O endereço é tal, se você quiser ir lá, não perca a oportunidade. Então, meu comportamento, a minha atitude é essa. Eu estou aqui como militante, eu estou aqui como pessoa, eu estou como uma pessoa de Deus, e para mim, eu sou muito real. Eu não tenho meio termo, comigo não tem meio termo, ou é ou não é. E eu sou essa pessoa que estou disposta a tudo. Infelizmente, nossas atitudes nos levam a nos destacar, né? Nosso trabalho é para nos destacar. Não é uma coisa que eu quero, mas eu sei que o trabalho leva a gente para esse lugar. Mas eu digo a todos os transfóbicos de plantão, os LGBT-fóbicos, que eu vim para resistir e eu vou resistir até o final, até o último momento. E você tá toda certa. Eu acho que é isso. A gente tá aqui para resistir e incomodar os transfóbicos, incomodar os LGBT-fóbicos. Justamente. E a gente tem que ter essas práticas, a gente tem que ter essas atitudes, porque é isso que enobrece a gente enquanto pessoa. É através disso que eu mostro para as pessoas que eu sou uma pessoa igual como outra qualquer. Né? Igual como você, igual como qualquer outra pessoa. E a nossa existência, né, Jaque, a gente não veio aqui para deixar a existência do transfóbico mais confortável. Não, eu acho que se eu for me preocupar se o transfóbico está mais confortável, ele que se dane. A gente tem que pensar numa sociedade em que ele tenha menos dificuldade de aceitar essa diferença. Sim. E eu tenho esse posicionamento, eu sempre tive. Eu não sei se foi um projeto que eu participei em Belém, assim que eu entrei na faculdade, que eu cheguei a cursar até o 3º ano de administração de empresas. Então, eu cheguei a participar de um projeto em Belém que se chamava Projeto Rondon. E o Projeto Rondon ele levava os universitários ao confronto com a realidade. Né? E quando eu descobri ali a minha realidade dentro do processo, aí eu digo, agora ninguém me segura. Então, e ali naquele momento também entrava o bichinho da militância no sangue, porque quando esse bicho entra no teu sangue, não tem como. Você vai se posicionar radicalmente contra qualquer injustiça, contra qualquer violência, e não tem como você fugir disso. E eu não vou aceitar ser colocada no armário que tanto querem me colocar, né? Sim, jamais. Eu nunca estive dentro de armário. Eu estive dentro da igreja, mas não dentro de armário.
Foi difícil para você, já que essa questão, porque muitas pessoas LGBT em algumas igrejas acabam tendo uma relação não muito boa, seja por não serem aceitas por alguns dogmas ou por alguns líderes que não aceitam a diversidade sexual. Como que foi para você esse encontro com a religiosidade, com a espiritualidade? E isso parece ser uma coisa bem importante, central na sua existência, né? Na minha até os 19, 20 anos, que foi quando o meu pai foi assassinado, o meu pastor foi assassinado, eu vivia muito bem, tranquila, acolhida, protegida, e eu não tive o menor problema. Porém, quando eu saí dali, que eu não quis mais retornar àquele lugar, porque foi marcado pela minha experiência de vida com ele, pelo acolhimento que ele me deu, pelo carinho que ele me deu. Então, aquele lugar para mim não significava mais nada. Então, a partir daquele momento, eu comecei a procurar outras denominações, como a gente diz no Evangelho, outras emissoras. E eu não fui feliz em nenhuma, né? Mas depois, quando eu vim para São Paulo, eu tive uma experiência muito triste. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei assim meia melancólica, né? Porque eu estava sozinha, estava longe da família. Então eu comecei a frequentar, tipo assim, a primeira igreja que eu vi. E nessa igreja eu comecei a frequentar e aí foi inevitável ir fazendo assim um grupinho. Então fui formando um grupinho de gays, de lésbicas, eu só não tinha trans, outras trans, né? Mas de gays e lésbicas. E chegou a uns 10, 12, mais 12 pessoas. E belo dia, quando a gente já estava feliz, assim, achando que estávamos sendo aceitos, arrasando, e o belo dia o pastor nos chamou na frente do púlpito e nos expulsou. Ele disse, com todas as letras, que ele não queria esse tipo de gente dentro da igreja dele, que ele dispensava, e ele nos dispensou. Mas eu tive, depois de alguns anos, a grata surpresa de vir conhecer o Evangelho inclusivo, que é o Evangelho que nos aceita do jeito que nós estamos. Então, a partir desse momento, eu passei a viver um segundo amor com Deus, porque ele não era mais aquele Deus cruel que não me aceitava. Agora ele era... Você achou, de novo, um lugar para você. Sim, entendeu? Então ele é, na realidade, o mesmo Deus, e ele é o Deus que me aceita do jeito que eu sou e do jeito que eu estou. Então isso fez uma diferença muito grande na minha vida, e que eu queria compartilhar com a minha comunidade de travestis e transexuais, porque eu sei que a que mais sofre, né, que é demonizada pelos senhores religiosos, líderes, né? Pelos líderes religiosos, pelos hipócritas, na realidade, porque eles não passam disso. Jesus já tinha chamado eles há muito tempo atrás de hipócritas, e eles não passam disso, de hipócritas. E tem muitas pessoas que foram demonizadas, como eu fui, e elas culparam Deus. Só que Deus não tem nada a ver com isso. É o próprio homem. Isso é coisa do homem. É isso, né, Jaque? Porque eu conheço pouco o Evangelho, se eu falar alguma besteira, me corrija, mas o Evangelho nada mais é do que uma palavra de amor e de aceitação. Sim, sim. E como que pode uma pessoa com um líder como essa fazer isso com você? Dispor e falar, você não é bem-vindo aqui por ser você. Sim. E você tem que estar numa caixinha que as outras pessoas vão achar mais bonita, ou mais confortável, ou mais aceita. Isso é completamente contra o que está escrito, né? Justamente. E essa questão de você ser colocada para fora de uma igreja, essa questão de você ser demonizada, essa questão de eles tratarem algumas pessoas, eu não sei se ainda acontece até hoje, mas de tratarem a nossa comunidade como Maria Mulambo, como se fosse algo menor, como se fosse um espírito negativo. Maria Mulambo, como é que tem Algumas outros, expressões. tem umas outras que eles citam,
Então, pombagira. Tá. É muito comum eles dizerem que a gente tem a pombagira. E quando eles se aproximavam de mim, dizendo que eu tinha pombagira, eu dizia: eu não tenho pombagira, não tenho nada contra a pombagira, Uhum. mas eu tenho o Espírito Santo. Segundo a minha igreja, segundo o que eu aprendi, eu tenho o Espírito Santo. Então não adianta você tentar me demonizar, porque eu tenho o Espírito Santo. E de novo, voltando na questão do ódio, o ódio é ensinado, né? Então as Sim, pessoas aprendem a odiar pessoas como você, sim, aprendem a odiar pessoas como eu, ou pessoas da nossa comunidade. Então, e isso é o que você falou, essas pessoas são hipócritas, porque elas estão lá no púlpito sim, da igreja, eu tô tentando não generalizar, mas que sobem lá e propagam o ódio contra sim. pessoas da nossa comunidade. Contra pessoas da nossa É, comunidade especificamente, especificamente. porque tem até igreja inclusiva que faz, que se rende a esse papel dos religiosos De fundamentalistas, não aceitar a de pessoa não trans. aceitar a pessoa trans. Por isso eu criei o primeiro ministério para travestis e transexuais. Por isso eu criei uma ONG voltada para o acolhimento de travestis e transexuais. Porque eu sei, eu conheço e eu fui expulsa de uma igreja inclusiva. Entre aspas, né? Sim, que só tem ou só tinha a placa de inclusiva. Graças a Deus fechou. Porque até no movimento LGBT+, né, Jaque? Porque às vezes até por muito tempo só se ouviu a voz de homens gays brancos, Sim, cis, sim. né? Então é muito importante que pessoas trans, travestis, homens trans, todas as pessoas da comunidade trans ocupem esse espaço que por muito tempo só foi ouvido a voz de homens brancos gays e negros. Negras e periféricas. Exato. E agora abraçando também a bandeira do índio. Então, todos nós que somos considerados como minorias, precisamos nos unir, principalmente a comunidade negra precisa se unir com a nossa comunidade para que a gente possa um dia ter uma sociedade mais justa. Eu sei que eu não vou estar aqui, né? Mas eu fiz a minha parte, eu tenho certeza, e fiz muito bem feita. Tem uma frase de um. Ele foi político em 89, ele faleceu que ele vivia com HIV, numa época que não tinha tratamento, e ele fala: falava, nós somos a maioria. Se a gente Sim. juntar trans, indígenas, negros, quilombolas, comunidade LGBT, mulheres, nós somos Uhum. a maioria da população. A Sim. minoria é o homem branco, Branco, cis, héteros. heteronormativo. Essa é a minoria. Eles ensinam a gente que nós somos a minoria, mas não, Sim, a diversidade é a maioria. E é isso com que tem que ser certeza. valorizado na sociedade, inclusive nas agremiações. Sim, com certeza, absoluta. Vou falar um pouquinho de novo de envelhecer, né, Jaque? Porque e aqui eu queria te perguntar de dois preconceitos, né? Então, a gente está falando sobre a transfobia, né, que você vivenciou ao longo da sua existência, mas agora eu não sei se você está se deparando com outro preconceito que a gente fala, eu venho falando um pouco no meu canal, que é o idadismo, que é o preconceito contra uma pessoa mais velha ou um preconceito relacionado à idade que a pessoa tem. Como que dá esse balanço agora para você? Idadismo, preconceito etário e transfobia. Então, agora, agora ficou muito mais forte, né, o preconceito. Se bem que eu, particularmente, não tenho vivido muito isso, através de palavras, mas eu sinto através de comportamentos, né? Eu sinto que a pessoa ela te exclui de certa forma e numa forma silenciosa, né? O que eu tenho percebido é isso. Inclusive hoje tem um programa sobre envelhecer, né? Então, para mim está acontecendo assim, de uma forma velada, bastante velada. Mas você percebe, né, que acontece. Dentro da nossa comunidade, então, é muito forte isso também,
né? Porque as pessoas vivem do corpo, em prol do corpo, e quando você vê que o teu corpo, quando elas veem que o seu corpo já não é mais o mesmo de uma travesti ou uma transexual jovem, então você já é automaticamente, tipo assim, Excluída do mercado. excluída, bloqueada e por aí afora. Mas eu tenho conseguido viver bem porque eu estou bem espiritualmente, eu estou bem psicologicamente. Então, eu não tenho essa, não estou enfrentando essa dificuldade, até porque eu não estou na prostituição, né? Então não há esse confronto com outras meninas jovens. Eu estou fazendo esse trabalho social, onde ninguém chega com você e vai te chamar de velha ou qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário, tem algumas que são lideranças também, né, militantes, e que elas elogiam o meu trabalho. E elas também começam a passar por esse tipo que período de transição de idade, né? Onde a maioria consegue, já está conseguindo superar os 40, 50, Envelhecendo. 40, 50. Então, eu vejo assim de uma forma muito positiva isso dentro da nossa comunidade. Muito embora a gente precise evoluir, principalmente se unir, né? Porque ainda hoje teve foi ontem que teve uma travesti que ela foi metralhada. É um Onde vídeo que foi? Foi no Peru, no Peru. não foi no Brasil. Mas é um vídeo muito triste, né? Muito Violento. forte, muito violento, porque ele está com a arma aqui e está com o celular aqui. E ele vai para cima da travesti e metralha, e ele continua filmando tudo. Né? Com um Então, certo até prazer em fazer aquele ato sim, violento e de sim, ódio, né? sim, entendeu? Então, lá como é que eles dizem? Tipo uma máfia, como se fosse uma máfia. A máfia dos corpos de travestis. Então, tem algumas que são autorizadas e outras não. E as que não são autorizadas, que chegam para a prostituição, eles fazem isso. Eles metralham. Então, e aí grava aquele vídeo que é pra, tipo assim, as outras ficarem com medo e não irem, Uhum. né, para aquele lugar. Mas tem muito de perversidade, né, Jaque? Porque a pessoa Sim, perversa, sim, ela sente até um prazer ali nessa questão de provocador em você. com Então, seja a dor certeza. física Aham, nessa pessoa que tá tirando, metralhando a travesti, mas gerando dor psicológica nas outras que vão assistir. com certeza. E ontem, acho que foi hoje mesmo, a militância do Peru, as meninas já se uniram, já fizeram um ato, né, com faixas e microfones falando lá no Peru sobre essa violência que elas estão sofrendo e que precisa ser registrada e que precisa também fazer alguma coisa, né? Graças a Deus esse estilo não chegou por aqui, né? Mas de qualquer forma é a mesma violência. Né? E isso um pouco vem. Você ficou ciente pela questão da militância, delas se unirem e trouxe esse Sim, vídeo. sim, sim. Primeiro me mandaram o vídeo do moço assassinando, né? E depois me mandaram um vídeo da militância, Tá. né? Porque eu estou no PT e o PT ele tem nas principais cidades lá fora existe PT. Né? Uhum. Tanto é que eles me mandaram até um ofício onde foi assinado pelo PT de diversos diretórios de PT de diversos países que fazem parte da Europa e que é o caminho da prostituição, né? Das meninas que fazem prostituição. Então eu recebi esse apoio do PT em todas essas cidades e aí agora, qualquer coisa que acontece por lá, nesse Você caminho, fica aí sabendo. eu fico sabendo porque eu estou nos grupos, né? Então, É. infelizmente, a gente é obrigado a receber, a compartilhar, né? Porque
é uma realidade muito triste, muito violenta, mas é a realidade e precisa ser vista. E, de novo, se a gente bota para debaixo do pano, a gente não vai fazer nenhuma política pública Pois é, para mudar a isso. gente não consegue fazer nada, né? E É. a gente precisa denunciar, né? Falando de novo sobre a questão do idadismo, do preconceito etário, Jaque, eu pergunto para muitas pessoas que sentam aqui comigo sobre uma forma da gente combater esse preconceito também, né? Então, foi o que você falou, a gente está aqui para não deixar o transfóbico confortável, então a gente vai combater, e a sua Sim. militância todo dia, a transfobia. Mas uma forma também da gente combater o idadismo, que é esse preconceito etário, é buscar uma harmonia entre as gerações. Sua geração com a minha geração, sim. com a geração do Rafa. Tem algumas pessoas que vão falar que é eu e você ocupar o mesmo espaço, a gente conversar. Para você, qual que seria o caminho para a gente encontrar uma harmonia entre as gerações e daí pensando na comunidade de pessoas trans, entre você e as meninas mais novas, como que se dá essa relação para chegar numa harmonia? Eu penso que tudo começa pela educação. A gente tem que ter o mínimo de educação, né? É uma política pública que precisa ser implantada para a nossa comunidade de uma forma assim, urgente. Né? Não sei exatamente quais as formas de se chegar até lá, qual a fórmula, qual a receita, mas a gente precisa da educação urgente para a nossa comunidade. Sem a educação, fica impossível você conversar, tipo assim, de uma forma civilizada com a outra. Uhum. Né? E, ao meu ver, também a questão minha religiosa também te deixa em paz para essa conversa, né? Você não vai querer, tipo, se exaltar com outra pessoa que vive esbravejando, que é do contra, literalmente assim, falando no português claro. Então, tem pessoas que elas estão armadas, elas vivem armadas, e você há de entender, né? Porque ela tem um histórico. Ela tem um histórico de vida violenta. Ela foi jogada na rua, tem diversas outras questões por trás disso. Então é uma vida muito conturbada. Né? O posicionamento dessa pessoa não pode ser o mesmo meu. E eu tenho que abrir mão dos meus, né, conceitos e preconceitos, e tentar suavizar essa relação. No outro dia eu estava falando numa live que nós fizemos com as meninas que tem um projeto e nós falamos justamente sobre isso. Eu digo, a melhor forma de tentar amenizar essa violência da fala é justamente o acolhimento, é a forma de você se posicionar, você sendo mais velha, você tem mais experiência, então você tem que apresentar outra forma de falar, um outro comportamento, uma outra atitude, para que elas, as mais jovens, né, se espelhem em você, vejam em você outra atitude, vejam que você tem experiência de vida para trocar com ela e que isso vai ser positivo na relação, isso vai ser positivo na conversa, porque se você não tiver essa atitude, esse modo de ver a vida, esse modo de conversar, esse modo de estabelecer uma nova relação, aí vai ficar muito difícil, muito complicado da gente chegar a um denominador comum, né? Eu acho a sua fala muito linda e me toca. Eu fiquei até emocionado você falando desculpa. nisso. Não, mas eu fico feliz de eu ficar emocionado por causa disso, de você falar dessa questão de trazer esperança. Sim. E ao mesmo tempo de trazer esperança, trazer possibilidades de diálogo. Então a gente saber ouvir, conseguir ouvir. Sim. E uma coisa que pessoas mais velhas falam é que a sabedoria que a idade traz é que eu acabo tendo menos certezas e mais dúvidas. E é uma coisa importante também da sabedoria, até para a gente falar aqui com pessoas
que são cis ou são transfóbicas mais velhas, saber que sabedoria também é saber mudar de ideia. Sim. Eu aprendi a ser preconceituoso porque a sociedade é transfóbica, mas eu posso, adquirindo sabedoria que a idade vai trazer, mudar de ideia também. Com certeza. É isso, essa é a coisa boa da experiência de vida. Essa é a coisa boa de você ser uma pessoa idosa, né? Porque eu já estou me considerando assim, idosa. Mas esse é o lado positivo, né? De você ter mais experiência e você tentar entender o outro, tentar entender a fala do outro, porque essa fala, essa experiência, esse preconceito pode ser mudado. Sim. Né? A gente, como é que diz? Com a nossa experiência, a gente pode mostrar para a pessoa que, por exemplo, nós somos pessoas boas, que nós, travestis e transexuais, podemos ser pessoas boas, podemos ser exemplo de pessoas que chegaram na faculdade, que se formaram, que são pessoas religiosas, igual a qualquer outra pessoa da sociedade. Né? E que a gente também pode mudar de opinião, como eu sei que tem muita gente nesse processo de mudar de opinião. Né? Tem algumas coisas muito positivas que eu consigo ver nessa geração, digamos, entendeu? Na vida das pessoas que estão na faixa etária dos 20, 28 anos, dessa faixa, porque é essa faixa aí que vai nos trazer um novo comportamento, uma nova atitude para a sociedade. Na realidade, essa está vivendo, porque a sociedade que vai nos trazer um novo comportamento é a sociedade que está na escola agora, né? A partir dos 7 anos de idade. Então, é essa que vai trazer, na realidade, um novo comportamento, uma nova atitude, um novo olhar sobre as pessoas LGBTQIs e, em especial, para a comunidade de travestis e transexuais. A deputada que você comentou, a Erika Hilton, ela fala que a gente não quer mais que a notícia que apareça no jornal seja pessoa fulana trans, tantos anos, foi assassinada. A gente quer notícias como a fulana trans entrou na faculdade, fulana trans virou deputada, ou fulana trans é médica, é isso que a gente pastora, precisa. como que você falou. É isso que a gente precisa, normatizar essas pessoas, né? Ou normalizar essas pessoas dentro da sociedade. Né? Porque ninguém é cidadão de segunda classe. Então, não existe isso, né? Ninguém tem mais direitos do que... Claro, a gente sabe que na realidade algumas pessoas por dinheiro, por privilégios sociais, têm direitos maiores, mas na lei não existe cidadão maior que o outro, né? Justamente. Não existe ninguém mais e nem maior e nem melhor do que ninguém. Somos todos iguais, né? Então, nós pedimos essa igualdade, né, para a nossa comunidade. Queremos ser vistas como iguais, como pessoas simples e igual a toda e qualquer outra pessoa. Eu estava relendo hoje para a nossa conversa um pouco a Letícia Lanz. Sim. Ela é uma mulher trans também incrível, fala muito bem, psicanalista, e ela elenca 4 pilares que impedem, às vezes, o bem-estar da comunidade LGBT, em especial a comunidade trans envelhecendo. E daí ela fala de 4 pilares. Um é a fobia, o medo de envelhecer. O outro é a solidão. O outro seria a falta de dinheiro. E o outro a falta de saúde. O que você acha disso, desses pilares? Não sei se você concorda ou se você acharia que tem mais alguma coisa aí, além do preconceito, que impacta o nosso bem-estar, inclusive, principalmente o bem-estar das pessoas trans. O preconceito, infelizmente, está no topo, né? Mas ficar sem dinheiro é muito cruel, né? Eu ainda, quando eu era jovem, ainda consegui levantar algum dinheiro, né? Mas eu percebi que em determinado momento o mercado não me absorveu mais
por várias questões, né? Entre elas ser transexual. Eu já escutei de dono de salão, por exemplo, dona, o que é pior, uma mulher, né? Ela dizer para mim: eu não contrato travesti para o meu salão, entendeu? A gente teve essa É. notícia agora também recente, então não mudou muito, né? Pois Infelizmente. é, entendeu? Tem a questão essa daí, que é do trabalho. Isso daí é só para você ter uma ideia do que eu já passei, que isso já aconteceu da pessoa falar na minha cara. Aconteceu de eu estar dentro de multinacional e ser colocada para fora por transfobia. Isso de uma grande empresa que eu fui contratada através de concurso público, entendeu? Só que o regime era CLT. Então, por aí você tira, né? Qual outro pilar que Que você era falou? solidão, né? Solidão. Eu não me sinto solitária, porque eu vivo fazendo tantas coisas que isso não me deixa eu me sentir solidão. Muito pelo contrário, eu acho que, digamos, no meu caso, eu tenho um perfil no Facebook, no Instagram, e eu deixei meu celular, meu número de celular lá, porque minha vida é um livro aberto e para as minhas clientes me acessarem fácil, de uma forma fácil. Mas isso também traz o inconveniente dos homens, né? Sim. Então, isso para mim é algo que para mim não é legal, né? Essa procura dos homens. Quer dizer, se eu quisesse, eu estaria muito bem acompanhada, falando do ponto de vista físico, Sim. né? Eu nunca sentiria solidão, mas eu não sinto solidão porque eu me sinto muito bem resolvida, porque eu estou querendo fazer e acontecer. Então, eu sempre tenho coisas no pensamento, eu sempre estou buscando algo na internet. Se você me procurar, eu vou sempre quase que estar online, mas eu estou sempre em busca de outras coisas, né? Quem tem um propósito, né, Jaque? Quem tem um propósito, uma Sim, causa, tem essa justamente. vontade de É o viver. meu foco, o meu objetivo, o meu comprometimento não tem nada a ver com relação. Eu já tive um homem que eu vivi 18 anos com ele, fui muito feliz com ele, e estou mais feliz ainda porque ele morreu, então eu sei onde ele está. Porque Ele não normalmente as pessoas não têm essa É. certeza de onde seu amor está. E eu É. sei onde é que está o meu amor. É. Então, eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Então, não tenho esse problema de solidão, graças a Deus. Me fala então, falando de amor, tem um novo amor seu, que é o projeto Séforas. Séforas, falei certo? Não é amor novo, É. não. Me conta O tempo que eu entrei na igreja inclusiva, o que aconteceu? Eu percebi que só tinham gays e lésbicas. Então, naquele exato momento, eu virei uma militante religiosa. Eu digo, eu não aceito que nessa igreja tenham 300 gays e tinham 2 trans, né? E tinha uma, inclusive, que ela se dizia cis, entendeu? Então, só tinha uma. E eu digo, eu não aceito. 300 gays para uma trans? Eu digo, essa igreja tem que ter um trabalho para resgatar as travestis e e transexuais. acolher, e ser uma família, E né? acolher, e ser uma família. Igual como eu estava me sentindo Sim. ali. Por isso que eu disse para você, foi meu segundo amor com Deus, né? Porque eu estava me sentindo acolhida. Muito embora eu estivesse praticamente só ali, mas eu estava me sentindo muito bem acolhida. Então eu digo, eu dobrei o meu joelho para Deus e eu digo, eu quero um ministério, eu quero um trabalho aqui para acolher travestis e transexuais. E como Normalmente a gente diz na igreja um trabalho de evangelização, ou seja, um trabalho que envolva a amizade com as travestis e transexuais, trazendo para uma linguagem atual,
né? E eu comecei a participar de reuniões por engano, eu caía lá por engano, e eram reuniões da diretoria, né? Então, Tá. desde a primeira vez que eu caí lá, eles disseram: não, você não precisa ir embora, não, pode participar. Ah, tá, obrigada. Aí eu ficava até o final da reunião. No final da reunião, eles perguntavam: qual a sua sugestão? Qual é a sua crítica? Né? Tipo assim, aqueles formulários, Aham. envie sua sugestão, sua Ah, crítica. E eles perguntavam para mim. Eu imediatamente eu ia em cima da ferida. Eu ah. digo: eu quero ver nessa igreja travestis e transexuais. Eu quero que vocês façam um trabalho para a minha comunidade de travestis e transexuais. Eu faço questão de falar, é, de dar o nome à minha comunidade. Porque é impossível uma igreja ter 300 membros e 2 travestis. É. Entendeu? Então eu comecei a pleitear e comecei a participar dessas reuniões de diretoria. Belo dia eles me chamaram, tipo assim: chega, Chega, Jaque. nós vamos te Ah, entregar ah. o ministério. E eu acabei recebendo, né, o Ministério de Travestis e Que é o Transsexuais, Séforas. que era Ministério Séforas. Tá. Aí eu comecei a caminhar com o serviço, e esse serviço ele começou a ter frequência de 30 meninas. Daí, mais um tempinho, passou para 50 meninas. E aí eu digo: eu tenho que tirar essa reunião daqui. Ah. E, além de ser militante, eu sou muito ousada. Então eu vi que era a hora de tirar dali, de dentro da igreja, o Ministério Séforas. E comecei a perceber também a incomodação de determinados líderes lá, com a ascensão do Ministério E Séforas. como o pessoal faz para te achar hoje? Achar o Séforas, achar a Jaque? Nas redes sociais eu estou em todas, né? Então, eu comecei, aí eu articulei por baixo dos panos o projeto Séforas, que Tá. aí eu digo, Deus me deu essa visão, deu articular o projeto Séforas e deixar na gaveta, porque ele sabia que iam se levantar contra o ministério. Em determinado momento, alguém se levantou e me expulsou da igreja. Então foi a hora do projeto Séforas entrar em ação. Mudava de ministério para projeto. E o projeto me trouxe mais autonomia, mais autoridade, porque sou eu a líder, né, a coordenadora do projeto Séforas. Então eu tive muito mais autonomia. Eu cheguei a fazer reuniões com 200 Ai, que meninas. legal, Jaque. Então, foi um trabalho muito forte, ainda continua sendo, só que agora, devido a toda essa Pandemia. pandemia e tudo mais, a gente acabou mais no modo online, mas eu estou indo em abrigos fazer reuniões, eu faço a reunião na Praça da Sé ou no pátio do colégio, onde eu levo as marmitas, e a gente também está com o projeto de fazer capelania em outros abrigos, e outros abrigos da comunidade LGBTQIA+, e que eu já recebi o convite para isso. E também estou com uma célula na minha casa. E tem a igreja que fica na Zona Sul. Muita coisa Então, acontecendo ao mesmo então tempo. tudo isso É, está acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que eu digo para você, eu não tenho tempo de é, sentir solidão. é. Entendeu? Graças a Deus, o meu tempo está tomado, ocupado. O tempo livre eu faço podcast. Ah, tá aqui comigo, né? Jaque, arrasou, adorei. Nossa, Que bom. eu gostei muito de te conhecer, né? A gente só tinha batido um papo por Aham. telefone. Fico triste que o nosso tempo tá chegando ao fim da Sim. nossa conversa, mas eu queria te deixar a oportunidade de deixar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem final, seja uma mensagem que você pensa para o seu futuro, ou uma mensagem para o futuro das gerações que estão aí, que a gente conversou. Sim. Então, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para quem você achar que seja para uma geração mais nova, ou para quem você achar que se endereça essa mensagem. Eu deixo a mensagem assim para as pessoas.
para todas as pessoas, que esse mundo tem que ter mais respeito, mais solidariedade, mais amor, mais empatia. Essas coisas todas são necessárias para uma sociedade melhor. E eu ainda acredito que um dia, né? Eu não vou estar mais aqui, mas eu tenho certeza que um dia essa sociedade vai ser muito melhor, porque as pessoas vão sentir essa necessidade real de viver dessa forma, de uma forma melhor, né? Até porque acredito que a gente tem pouco tempo, como humanidade, como mundo, a gente tem pouco tempo. Então a gente tem que correr atrás desse prejuízo. E porque essa é a melhor forma de viver, né? Tipo assim, como se fosse uma receita, né? Na realidade não existe uma receita, mas esses são os melhores caminhos para uma pessoa viver bem, para a pessoa viver bem nessa sociedade, né? Para a nossa comunidade especial, a LGBTQI, em especial a nossa comunidade de travestis e transexuais, que as pessoas possam ser felizes, que as pessoas possam buscar a paz, que as pessoas possam buscar realmente o amor de Deus para as suas vidas, que nós tenhamos direito a estudar, a se formar, a sermos profissionais e com isso sermos pessoas melhores, né? Vivermos bem o que merecemos, com respeito e dignidade para todos. Isso é o essencial. Eu queria que essa frase que você terminou agora tivesse estampada em todas as manchetes, que a gente veio aqui para todos serem felizes. Com certeza. E eu particularmente sou muito feliz. Eu sei que eu lutei muito, eu sei que eu sofri muito, mas graças a Deus tudo passou, né? Graças a Deus tudo passou. E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Que bom ouvir isso. Estou muito feliz. Você não sabe como eu fico feliz de te ouvir e saio também aqui afetado e espero que as pessoas que ouviram a gente saiam também afetados. E, de novo, eu gosto às vezes da brincadeira da palavra. Você falou solidariedade. Idade está dentro de solidariedade. Então a gente sabe o quanto que é importante essa questão da empatia, do respeito e da solidariedade. Jaque, muito obrigado pela sua fala e tem a mim um aliado nessa luta. Né? Acho que a gente tem que batalhar para que um mundo melhor, um mundo com menos injustiça aconteça para todos nós. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me fazer falar bastante. Eu não sou disso, essa não sou eu. Mas muito obrigada pelo espaço, muito sucesso para você, pelo programa, que Deus abençoe a todas as pessoas que estão nos vendo e que abençoe de uma forma realmente assim poderosa e transformadora. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigada a você. Gente, se vocês gostaram desse papo, curte, comenta, compartilha. Não esquece de assinar aqui o link, o sininho, todas as coisas para que vocês não percam nenhum episódio. Muito obrigado. E se quiserem me ajudar nas minhas ações sociais, o meu site é apoia.se/Séforas. Lá você pode me ajudar com qualquer valor. E eu estou em todas as redes sociais, como Jaque Chanel, JACQUE, e como Jaqueline Chanel, e como Projeto Séforas, e como Caminhada Trans. Exato. Boa. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo, todos os links para ajudar a Jaque, para vocês conhecerem a Jaque, que é um trabalho muito legal. Muito obrigado, Jaque.